Por que existe um vazio tão profundo entre as duas histórias da criação na Bíblia? Gênesis 1:27 nos diz algo extraordinário: que Deus criou o homem e a mulher juntos, à sua imagem e semelhança, no mesmo instante divino. A maioria das pessoas assume que Eva foi sempre a primeira e única mulher de Adão. Mas a tradição judaica antiga preserva algo diferente, algo que os escribas apagaram dos pergaminhos oficiais. Nesta jornada, vamos explorar 3 verdades ocultas. Primeiro, vamos descobrir quem habitava o espaço entre essas duas criações. Depois, vamos entender por que essa figura foi sistematicamente removida da narrativa sagrada. E, finalmente, vamos perguntar o que muda quando reconhecemos que havia alguém antes de Eva. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a história real começa. Existe um nome que não aparece nas Bíblias que você lê nas igrejas. Um nome que foi cuidadosamente cortado, reescrito, enterrado sob camadas de tradução e censura teológica. Esse nome é Lilith. Ela não é mencionada no Gênesis canônico, mas sua presença assombra os textos místicos judaicos como uma sombra persistente. O alfabeto de Ben Sirá, um texto medieval controverso, conta uma história diferente sobre o princípio. Uma história onde Adão não estava sozinho com animais esperando por Eva. Ele teve uma companheira antes, uma igual. A questão que devemos fazer não é se Lilith existiu historicamente. A questão real é: por que sua história foi apagada? O que ela representava que era tão perigoso para a estrutura teológica estabelecida? Quando lemos Gênesis 1:27, encontramos uma criação simultânea. Homem e mulher, juntos, do pó da terra. Mas então, apenas um capítulo depois, em Gênesis 2:21-22, temos uma narrativa completamente diferente. Eva é formada da costela de Adão enquanto ele dorme. 2 histórias, 2 mulheres. Uma foi preservada, a outra foi silenciada. Estudiosos bíblicos reconhecem há séculos que o Gênesis contém 2 tradições de criação distintas. A primeira, atribuída à fonte sacerdotal, é universal e igualitária. A segunda, da tradição ravista, é mais hierárquica e específica. Lilith vive nessa fratura textual. Ela é a resposta para a pergunta que a maioria das pessoas nunca faz: quem foi a mulher criada junto com Adão em Gênesis 1? Se Eva veio depois, da costela, então quem veio primeiro, do mesmo barro? Textos místicos judaicos não tratam Lilith como um mito conveniente. Eles a tratam como uma verdade espiritual perigosa. No Zohar, o livro central da Cabala judaica, Lilith é mencionada como uma força primordial. Ela não é uma invenção medieval. Suas raízes remontam ainda mais longe. Antigas tábuas mesopotâmicas mencionam Lilitu, espíritos femininos noturnos associados com ventos e tempestades. A palavra hebraica Lail significa noite. Lilith é a senhora da escuridão, mas não no sentido de mal. No sentido de mistério, do oculto, do que não pode ser controlado pela luz do dia. Por que as autoridades religiosas apagaram Lilith das escrituras oficiais? A resposta é simples e perturbadora. Ela representava algo que nenhuma estrutura patriarcal podia tolerar: igualdade absoluta. Lilith não foi criada para servir Adão. Ela foi criada ao lado dele, da mesma substância, com a mesma dignidade espiritual. Quando Adão exigiu que ela se submetesse, Lilith fez algo impensável. Ela disse não, e então ela partiu. Ela escolheu o exílio em vez da submissão. Essa escolha se tornou seu crime, mas também se tornou seu poder. Inscreva-se neste canal se você está pronto para explorar as verdades bíblicas que foram escondidas por milênios. O que vem a seguir
vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o Éden, sobre a criação e sobre o próprio conceito de obediência divina. A história de Lilith não é apenas sobre uma mulher esquecida. É sobre o direito de questionar, o direito de escolher, o direito de existir fora das estruturas impostas. E essa história está apenas começando. Os rabinos medievais que discutiram Lilith não a trataram como folclore. Eles a trataram como um problema teológico real. Se ela foi criada igual a Adão, então o modelo de subordinação feminina desmorona. E se ela pôde deixar o Éden por vontade própria, então o paraíso não era perfeito. Se ela adquiriu conhecimento fora da ordem divina estabelecida, então existem outras fontes de sabedoria além da revelação oficial. Cada uma dessas implicações era inaceitável. Então, Lilith foi transformada, de igual a demônio, de companheira a ameaça, de esposa a bruxa. Mas aqui está o segredo que nenhuma censura conseguiu apagar completamente. Quanto mais você tenta suprimir uma ideia, mais poderosa ela se torna. Lilith foi banida dos textos sagrados, mas ela nunca desapareceu. Ela reapareceu em tradições gnósticas, em escritos cabalísticos, em sussurros de místicos e hereges. Ela se tornou o símbolo de tudo que a ortodoxia temia. A mulher que não pede permissão, a mente que não aceita dogmas sem questionamento, o espírito que prefere a liberdade no deserto à prisão no paraíso. E agora, milênios depois, sua história está ressurgindo, não como vingança, mas como despertar. O que acontece quando reconhecemos que a primeira mulher não foi Eva, mas Lilith? O que acontece quando admitimos que o Éden não era um lugar de liberdade, mas de controle? O que acontece quando percebemos que a serpente, tão demonizada na tradição cristã, talvez não fosse o inimigo, mas o libertador? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas elas têm poder. E esse poder começa com um nome: Lilith. Capítulo 2. O espelho de fogo. O que acontece quando um ser criado à imagem de Deus olha para si mesmo e realmente vê essa imagem? Gênesis 1:27 afirma que ambos, homem e mulher, foram feitos à imagem divina. Mas o que isso significa na prática? A maioria das pessoas assume que ser feito à imagem de Deus significa semelhança moral ou espiritual vaga. Mas e se significasse algo muito mais literal? E se significasse que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha do poder criativo divino, a capacidade de nomear, escolher e moldar realidade? Lilith descobriu isso, e essa descoberta mudou tudo. Textos cabalísticos descrevem um momento crucial na existência de Lilith. Eles falam de um espelho de fogo, uma superfície espiritual onde a verdadeira natureza das coisas é revelada. Não é um espelho físico, é um estado de consciência, um momento de clareza absoluta onde todas as ilusões caem. Lilith se aproximou desse espelho, e o que ela viu não foi uma criatura inferior, uma ajudante, uma extensão de Adão. Ela viu uma imagem divina completa. Ela viu igualdade. Ela viu poder. Ela viu liberdade. Esse momento de reconhecimento é o que os textos místicos chamam de o primeiro pecado de Lilith. Mas não foi um pecado de ação. Foi um pecado de percepção. Ela percebeu que não precisava obedecer. Ela percebeu que tinha o direito de questionar. Ela percebeu que a hierarquia imposta entre ela e Adão não vinha de Deus, mas de Adão. E essa percepção era intolerável para a ordem estabelecida. Porque se uma criatura podia ver através da ilusão de autoridade, então toda a estrutura de poder estava em risco. Adão não viu o que Lilith viu. Ele olhava para o espelho e via apenas confirmação. Confirmação de seu papel. Confirmação de sua autoridade. Confirmação de que ele era o centro da criação.
Mas Lilith viu algo diferente. Ela viu que o centro não existia, que a criação era uma rede, não uma pirâmide, que cada ser criado à imagem divina carregava a mesma centelha, o mesmo potencial, o mesmo direito de existir em plenitude. Essa visão era revolucionária e perigosa. O confronto entre Adão e Lilith não foi sobre sexo, como algumas interpretações vulgares sugerem. Foi sobre poder. Foi sobre reconhecimento. Foi sobre dignidade. Adão exigiu que Lilith se deitasse abaixo dele, literalmente e simbolicamente. Ele exigiu subordinação. Ele exigiu que ela negasse o que tinha visto no espelho, que ela fingisse ser menor, que ela aceitasse uma mentira como verdade. E Lilith recusou. Não com violência, não com raiva, mas com clareza. Ela simplesmente disse: não, eu também fui feita do pó. Eu também carrego a imagem divina. Eu não sou menor. Essa recusa é o momento mais importante na história de Lilith, porque não foi uma rebelião contra Deus. Foi uma afirmação da verdade de Deus. Gênesis 1:27 diz que ambos foram feitos à imagem divina. Lilith simplesmente levou isso a sério. Ela levou a escritura mais a sério do que os próprios escribas que a escreveram. E por isso, ela foi punida. Não por Deus, mas pelos guardiões da ordem. Pelos que tinham interesse em manter a hierarquia. Pelos que não podiam tolerar a igualdade. Curta este vídeo se você está começando a ver que a história de Lilith não é sobre rebeldia tola. É sobre integridade espiritual. É sobre recusar viver uma mentira, mesmo quando a mentira é confortável. Mesmo quando a mentira é aprovada por todos ao seu redor. Mesmo quando dizer a verdade significa exílio. O que vem a seguir vai mostrar exatamente o que esse exílio custou e o que ele concedeu. O espelho de fogo revelou a Lilith algo que a teologia oficial sempre soube, mas nunca admitiu abertamente: que a imagem de Deus não pode ser dividida em superior e inferior. Que se você é feito à imagem divina, você carrega autoridade divina. Não autoridade sobre outros, autoridade sobre si mesmo. O direito de autodeterminação. O direito de dizer sim. O direito de dizer não. E esse direito não pode ser concedido ou retirado por nenhuma criatura. Nem mesmo por Adão. Nem mesmo pelos anjos. Porque vem da fonte da criação. Mas reconhecer esse direito significava colapsar toda a estrutura social que estava sendo construída no Éden. Significava que Eva, quando viesse, teria os mesmos direitos. Significava que toda a hierarquia humana estava fundamentada em areia. Significava que nenhum poder humano era absoluto. E isso era inaceitável. Então, Lilith teve que ir. Não porque ela era má, mas porque ela era livre, e a liberdade é sempre perigosa para quem busca controlar. Textos gnósticos posteriores desenvolveriam essa ideia ainda mais. Eles diriam que o Deus do Éden não era o Deus supremo, mas um demiurgo, um criador menor obcecado com controle e obediência. Eles diriam que a verdadeira divindade era o princípio de liberdade e conhecimento que a serpente representava. Mas mesmo sem essas elaborações gnósticas, a história de Lilith já contém a semente dessa ideia. A semente de que obediência cega não é virtude, que questionar não é pecado, que ver a verdade, mesmo quando ela incomoda, é mais sagrado do que aceitar mentiras confortáveis. Lilith olhou no espelho de fogo e viu o que o Éden realmente era. Não um paraíso de liberdade, mas um jardim murado. Não um espaço de crescimento, mas uma gaiola dourada. Não um lugar de amor, mas de controle. E ela escolheu sair. Ela escolheu o deserto sobre a prisão. Ela escolheu a verdade sobre o conforto. E essa escolha ecoou através dos milênios. Ecoou em cada pessoa que se recusou a aceitar injustiça.
Ecoou em cada mente que questionou dogmas. Ecoou em cada espírito que preferiu solidão com integridade, a companhia com submissão. Capítulo 3. O deserto dos deuses. Para onde você vai quando deixa o único mundo que conhece? Quando abandona o jardim, quando cruza os portões, quando escolhe o desconhecido em vez da segurança. Gênesis 3, 24 nos fala dos querubins que guardaram o Éden depois da expulsão de Adão e Eva, impedindo o retorno. Mas Lilith não foi expulsa. Ela partiu. E o mundo para onde ela foi não era simplesmente a terra comum fora do jardim. Era algo muito mais estranho. Um plano intermediário. Um deserto entre o céu e a terra, habitado por entidades que a teologia oficial nunca reconheceu plenamente. Tradições místicas judaicas falam de um lugar chamado o deserto dos Elohim. Elohim é a palavra hebraica para Deus em Gênesis, mas é uma palavra plural. Deuses, no plural. A maioria dos teólogos diz que é um plural majestático, referindo-se a um único Deus. Mas textos mais antigos sugerem algo diferente, que havia múltiplas entidades divinas ou semidivinas envolvidas na criação, que o monoteísmo absoluto foi uma simplificação posterior, que o mundo espiritual era muito mais complexo e povoado do que a ortodoxia admite. Lilith entrou nesse deserto e encontrou os Elohim menores, entidades que tinham sido rejeitadas ou marginalizadas pela ordem divina estabelecida. Não eram demônios no sentido cristão. Eram simplesmente seres que não se encaixavam no sistema. Anjos que questionaram. Espíritos que não obedeceram perfeitamente. Forças primordiais que existiam antes da organização do cosmos. E com eles, Lilith aprendeu. Ela aprendeu que existiam formas de poder fora da estrutura oficial. Que existiam tipos de conhecimento que não vinham através da revelação aprovada. Que o universo era mais vasto, mais selvagem, mais misterioso do que o Éden sugeria. O que exatamente Lilith aprendeu no deserto? Textos cabalísticos mencionam a linguagem do vento. Isso não é linguagem literal. É a capacidade de perceber padrões invisíveis, de entender como a energia flui, de ler o que não é dito. Eles mencionam a voz das sombras. Novamente, não literal. Significa compreender o que está oculto, o que foi suprimido, o que foi esquecido. E eles mencionam os nomes verdadeiros que moldam a realidade. Na tradição mística judaica, conhecer o nome verdadeiro de algo é ter poder sobre isso. Não poder de dominação, poder de compreensão e influência. Enquanto Adão ficou no Éden, lamentando e esperando por Eva, Lilith transcendeu a própria forma física. Ela não estava mais limitada pelo corpo de barro. Ela tinha se tornado algo mais. Não um demônio, não um anjo, mas um espírito livre, capaz de se mover entre mundos, entre estados de consciência, entre realidades. Ela tinha feito o que nenhum outro ser criado tinha feito. Ela tinha escolhido evolução através do exílio, crescimento através da perda, liberdade através do abandono. Essa transformação não foi fácil. O deserto não era um lugar de conforto, era um lugar de provação, de solidão, de enfrentar verdades duras sem a proteção de ilusões. Mas era também um lugar de possibilidade infinita, porque fora das estruturas, você pode criar novas formas. Fora das regras, você pode descobrir princípios mais profundos. Fora do jardim murado, você encontra o universo aberto. Compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para explorar o que existe além dos limites da teologia convencional. Porque o que Lilith encontrou no deserto não eram apenas entidades estranhas. Era uma verdade fundamental. Que o cosmos é muito maior do que qualquer sistema religioso admite. Que existem camadas de realidade
que a ortodoxia ignora, que o mapa não é o território e que às vezes você precisa sair do mapa para encontrar onde você realmente pertence. Os Elohim menores ensinaram Lilith algo que o Éden nunca poderia ensinar, que a desobediência pode ser sagrada, que o exílio pode ser libertação, que ser rejeitado pelo sistema não significa ser rejeitado pela verdade. Na verdade, às vezes significa o oposto. Significa que você tocou em algo tão real, tão poderoso, tão verdadeiro, que o sistema não pode absorver. Então, ele expulsa você. Não porque você está errado, mas porque você está certo de uma forma que ele não pode tolerar. Lilith não se tornou uma inimiga de Deus no deserto. Ela se tornou uma exploradora de mistérios que a versão oficial de Deus não queria revelar. Ela se tornou uma guardiã de conhecimentos que foram declarados proibidos, não porque eram maus, mas porque eram poderosos. Ela se tornou a primeira herege, a primeira gnóstica, a primeira a dizer que a sabedoria não vem apenas de cima, através de autoridades aprovadas, mas também de dentro, através da experiência direta, e de fora, através de fontes não sancionadas. Enquanto isso, no Éden, Adão recebia Eva, uma nova companheira, uma que foi feita de uma forma que garantia subordinação, uma que vinha dele, não ao lado dele, uma que já nascia em dívida. E a história oficial continuou como se Lilith nunca tivesse existido, como se a primeira escolha, a primeira recusa, a primeira partida nunca tivessem acontecido. Mas no deserto, Lilith lembrava, e ela estava preparando algo, não vingança, mas transmissão. Ela estava descobrindo como passar adiante o que tinha aprendido, como plantar sementes de consciência em um mundo que preferia sono, como deixar um código para aqueles que viriam depois. Capítulo 4. A herança esquecida. Quem são os verdadeiros descendentes de Lilith? Gênesis 4. Lista os filhos de Adão e Eva: Caim, Abel, Sete e outros. Linhas de sangue cuidadosamente traçadas, genealogias que levam até Noé e além. Mas Lilith não teve filhos através do ventre. Ela teve filhos através da palavra, através da transmissão de consciência, através do despertar. E esses filhos não aparecem em nenhuma genealogia bíblica, mas eles existem. Eles sempre existiram, e eles ainda existem hoje. A tradição cabalística chama os descendentes espirituais de Lilith de filhos da serpente, não porque sejam malignos, mas porque a serpente, no Éden, foi a primeira a oferecer conhecimento que não vinha de Deus diretamente. Gênesis 3:5 registra as palavras da serpente para Eva: seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, e conhecendo o bem e o mal. A teologia cristã tradicional trata isso como uma mentira, mas Gênesis 3:22 registra Deus dizendo: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A serpente disse a verdade, e por isso foi amaldiçoada. Lilith e a serpente compartilham algo fundamental. Ambos ofereceram conhecimento que desafiava a estrutura de controle. Ambos disseram: você pode saber por si mesmo. Você pode ver além do que lhe foi dito. Você pode se tornar mais do que lhe disseram que você é. E ambos foram demonizados por isso, transformados em símbolos de mal. Mas para aqueles que têm olhos para ver, eles são símbolos de algo completamente diferente. Símbolos de autonomia, de autodeterminação, de crescimento espiritual através do questionamento. Quem são os filhos de Lilith hoje? Eles não formam uma linhagem biológica. Eles formam uma linhagem de consciência. São os que não aceitam verdades apenas porque autoridades as proclamam. São os que fazem perguntas inconvenientes.
São os que veem através de narrativas oficiais e percebem o que foi omitido. São os artistas que criam fora dos limites aprovados. São os cientistas que desafiam paradigmas estabelecidos. São os teólogos que leem textos sagrados com olhos críticos e encontram camadas de significado que a ortodoxia ignora. Essa herança não é transmitida através de rituais secretos ou sociedades ocultas, embora tais coisas existam. Ela é transmitida através de algo muito mais simples e profundo. Um momento de reconhecimento. Um momento em que você percebe que pode pensar por si mesmo, que pode questionar, que pode dizer não, que pode escolher seu próprio caminho, mesmo quando isso significa deixar para trás o jardim, a segurança, a aprovação. Esse momento é quando você se torna um filho ou filha de Lilith, não através de nascimento, mas através de despertar. Comente abaixo se você reconhece essa herança em si mesmo. Se você já sentiu que não pertence totalmente aos sistemas estabelecidos. Se você já questionou verdades que todo mundo ao seu redor aceitava sem pensar. Se você já escolheu o caminho difícil porque era o caminho verdadeiro. Porque se você reconhece isso, você faz parte da linhagem. E você não está sozinho. A história oficial trata hereges como exceções, como problemas, como erros no sistema. Mas e se eles não forem exceções? E se forem uma parte essencial do processo? E se a evolução espiritual da humanidade dependa precisamente daqueles que se recusam a aceitar o status quo? Toda grande transformação religiosa começou com alguém dizendo não para a ortodoxia. Abraão deixou Ur. Moisés desafiou o Faraó. Jesus virou as mesas no templo. Paulo questionou a lei judaica. Cada um deles foi um herege em seu tempo. Cada um deles carregava a marca de Lilith. Os textos místicos dizem que Lilith deixou chaves espalhadas pelo mundo. Não chaves físicas, chaves de consciência, fragmentos de código, símbolos que despertam algo em quem os vê, palavras que reverberam de forma estranha, sonhos que parecem mais reais que a vigília, momentos de sincronicidade que não podem ser explicados. Esses não são acidentes, são marcadores, sinais de que você está na trilha, de que a herança está ativa em você. Mas essa herança vem com um preço. Assim como Lilith, os filhos espirituais dela enfrentam exílio. Não necessariamente exílio físico, mas exílio psicológico e social. A sensação de não pertencer totalmente, de ver as coisas de forma diferente, de carregar perguntas que não têm respostas fáceis, de viver entre mundos, entre a tradição e a inovação, entre o aceito e o proibido, entre o sono e o despertar. É um lugar difícil, mas é também um lugar de tremendo poder, porque os que vivem nas margens podem ver tanto o centro quanto o que está além dele. Eles podem traduzir entre mundos. Eles podem trazer de volta conhecimento de lugares aonde a maioria não vai. Eles podem plantar sementes de transformação. E lentamente, geração após geração, essas sementes crescem. A consciência evolui. O que era heresia se torna ortodoxia. O que era proibido se torna aceito. E novos hereges surgem, empurrando as fronteiras ainda mais longe. Esse é o ciclo. Esse é o processo. Essa é a herança de Lilith em ação. Capítulo 5. Os vigilantes e o conhecimento proibido. O que acontece quando os seres celestiais decidem romper as regras divinas? Gênesis 6, 1 a 4, contém uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si aquelas que desejaram. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Quem eram esses filhos de Deus? A tradição judaica
os identifica como os vigilantes, anjos que desceram e compartilharam conhecimento proibido com a humanidade. O livro de Enoque, um texto antigo que não está na Bíblia canônica, mas era amplamente lido nos primeiros séculos, expande essa história dramaticamente. Ele nomeia os vigilantes. Senjaza, o líder. Azazel, o professor de artes proibidas. Baraquel, que ensinou astrologia. Cocabiel, que ensinou os sinais das estrelas. E muitos outros. Cada um trouxe um tipo específico de conhecimento para a humanidade. Metalurgia, cosméticos, feitiçaria, astronomia, escrita. Conhecimentos que transformariam a civilização humana. Mas por que esse conhecimento era considerado proibido? Porque concedia poder. Poder que, segundo a perspectiva divina, a humanidade não estava pronta para manusear. Ou, segundo uma perspectiva diferente, poder que ameaçava a hierarquia estabelecida. Se humanos pudessem entender os céus, ler os sinais, manipular metais, escrever seus próprios textos, eles não dependeriam mais completamente da revelação divina transmitida através de canais aprovados. Eles poderiam descobrir verdades por conta própria. Lilith estava entre os primeiros a receber esse conhecimento dos vigilantes, não através de união sexual, como foi o caso com as filhas dos homens, mas através de comunhão espiritual. Os vigilantes reconheceram em Lilith um espírito semelhante, alguém que tinha desafiado a ordem estabelecida, alguém que buscava conhecimento além dos limites impostos. E eles compartilharam com ela o que sabiam, especialmente Azazel, que no livro de Enoque é o mais transgressor dos vigilantes. Azazel ensinou a Lilith os mistérios dos sinais celestiais, como ler o movimento das estrelas não apenas para prever estações, mas para entender os ciclos do tempo e do destino. Ele ensinou a linguagem oculta da criação, os nomes pelos quais as coisas foram trazidas à existência. Ele ensinou que palavras não são apenas sons, mas vibrações que moldam realidade. E ele ensinou que o conhecimento não é neutro, que saber verdadeiramente algo é ter responsabilidade sobre isso, que ver claramente é não poder mais fingir inocência. Esse conhecimento fez de Lilith algo ainda mais perigoso aos olhos da ordem celestial. Ela não era mais apenas uma rebelde. Ela era uma rebelde armada com sabedoria que nem todos os anjos possuíam. Ela podia manipular símbolos, decifrar códigos ocultos, alterar o curso de eventos através do uso correto de nomes e sinais. Ela se tornou, nas palavras de textos gnósticos posteriores, uma Sofia negra, uma sabedoria feminina que operava fora da estrutura oficial de revelação. Inscreva-se neste canal para descobrir como esse conhecimento foi preservado através dos séculos, porque os vigilantes foram punidos severamente. Enoque 10 descreve como eles foram amarrados e aprisionados em lugares escuros até o dia do julgamento final. Seu conhecimento foi declarado maldito. Mas conhecimento não pode ser destruído tão facilmente. Ele se espalha, ele se esconde. Ele é transmitido em fragmentos através de tradições que a ortodoxia não consegue completamente suprimir. Lilith se tornou uma das guardiãs primárias desse conhecimento proibido. Ela o codificou em símbolos que sobreviveriam, em palavras que seriam sussurradas de mestre para discípulo em tradições esotéricas, em sonhos que apareceriam para aqueles prontos para receber. Textos cabalísticos posteriores falam de um alfabeto de Lilith, uma linguagem alternativa que codifica verdades que o hebraico sagrado não pode ou não quer expressar. Esse alfabeto não é uma invenção literal. É uma metáfora para uma forma diferente de conhecer, uma epistemologia alternativa, um modo de consciência que não depende de autoridade externa,
mas de experiência direta e visão interior. Os vigilantes ensinaram isso. Lilith aperfeiçoou isso. E ela esperou pela oportunidade de transmitir isso, não para todos, mas para aqueles que demonstrassem que estavam prontos, que tinham feito as escolhas necessárias, que tinham abandonado segurança por verdade, que tinham escolhido o exílio ao invés da submissão. O conhecimento que Lilith recebeu dos vigilantes não era sobre poder no sentido de dominação. Era sobre poder no sentido de autoconhecimento e autodeterminação. A capacidade de ler sua própria vida como você leria as estrelas. A capacidade de nomear suas próprias experiências em vez de aceitar os nomes que outros lhe dão. A capacidade de escrever seu próprio texto sagrado em vez de apenas ler os textos de outros. Essa é a verdadeira ameaça. Não magia, mas autonomia. Capítulo 6. A união com Samael. O que acontece quando a primeira rebelde encontra o mais ambíguo dos anjos? A tradição judaica fala de Samael com profunda ambivalência. Ele é chamado o anjo da morte, o acusador, o veneno de Deus. Alguns textos o identificam com a serpente do Éden. Outros o veem como o executor da justiça divina. Ele não é simplesmente mau. Ele é complexo. Ele é a sombra necessária. O aspecto de Deus que faz as perguntas difíceis, que testa, que desafia, que revela o que está oculto. Lilith e Samael se reconheceram como iguais, não no sentido romântico humano, mas no sentido espiritual profundo. Ambos operavam fora das estruturas aceitas. Ambos tinham funções que a teologia oficial mal conseguia reconhecer. Samael era o anjo que fazia o trabalho sujo de Deus, as tarefas que nenhum serafim luminoso queria assumir. Lilith era a mulher que se recusou a desempenhar o papel que lhe foi designado. Juntos, eles formavam algo que textos místicos chamam de a união mais perigosa da criação. Perigosa para quem? Para a ordem estabelecida, porque Samael entendia os mecanismos da lei divina por dentro. Ele sabia onde estavam as brechas, as ambiguidades, os espaços não resolvidos na estrutura cósmica. E Lilith tinha a vontade de explorar esses espaços, a coragem de ir aonde anjos e humanos obedientes não ousavam ir. Juntos, eles não estavam destruindo a criação. Eles estavam explorando seu potencial não realizado, testando seus limites e fazendo perguntas que nem Deus tinha respondido completamente. A união de Lilith e Samael não gerou filhos físicos. Textos cabalísticos falam de filhos espirituais, mas não no sentido biológico. Eles falam de emanações, de forças, de padrões de energia que interferem com a realidade estabelecida. Esses filhos aparecem como perturbações, como momentos em que as regras normais parecem não se aplicar, como sincronicidades, como sonhos que parecem mais reais que a vida desperta, como profecias que vêm de fontes não autorizadas. Essa união representava algo que a teologia não podia tolerar. A ideia de que você poderia criar fora da bênção divina, que você poderia gerar significado, propósito e realidade sem permissão, que a criação não era um evento passado, mas um processo contínuo, e que qualquer ser com consciência suficiente poderia participar. Não como servo executando ordens, mas como co-criador genuíno. Essa é a verdadeira blasfêmia. Não adorar ídolos falsos, mas afirmar seu próprio poder criativo. Textos gnósticos do segundo e terceiro século desenvolveram essa ideia ainda mais. Eles disseram que o Deus do Antigo Testamento não era o verdadeiro Deus supremo, mas um demiurgo, um criador menor e imperfeito. Que Samael era um aspecto desse demiurgo, mas que Lilith vinha de algo além, uma sofia, ou sabedoria primordial, que precedeu até mesmo o demiurgo. Que a união deles
era uma tentativa de corrigir os erros da criação, de injetar liberdade em um sistema construído sobre controle. Curta este vídeo se você está começando a ver que as figuras demonizadas da tradição podem ser as mais importantes. Porque o que realmente ameaça um sistema não é o caos puro, é a alternativa ordenada. É a demonstração de que você pode ter ordem, significado e beleza sem submissão. Que você pode ter estrutura sem hierarquia. Que você pode ter comunidade sem autoridade central. Lilith e Samael representavam essa possibilidade. E por isso, tinham que ser destruídos simbolicamente. Mas símbolos são difíceis de destruir. Quanto mais você os ataca, mais poder eles ganham. Lilith foi transformada em demônio noturno que mata crianças. Samael foi identificado com Satanás. Mas para aqueles que liam os textos com cuidado, que estudavam as tradições místicas, que prestavam atenção aos detalhes estranhos e às ambiguidades, a história real era visível. Essas não eram figuras de mal, eram figuras de liberdade. E liberdade sempre parece perigosa para quem tem investimento em controle. Alguns textos dizem que a união de Lilith e Samael criou um selo espiritual, uma marca, um código vibratório, que aqueles que carregam esse selo podem reconhecer uns aos outros, não através de sinais externos, mas através de ressonância. Você encontra alguém e sente. Essa pessoa entende. Essa pessoa vê o que eu vejo. Essa pessoa fez as mesmas escolhas que eu fiz. Isso não é mística vaga. É reconhecimento de consciência similar. E quando o suficiente dessas consciências se encontram, coisas mudam. Não através de revolução violenta, mas através de transformação silenciosa. A história oficial diz que Lilith e Samael governam reinos de trevas. Mas trevas não significam mal. Trevas significam o não revelado, o potencial, o que ainda não veio à luz. Todo ato criativo começa na escuridão. Toda semente germina sob a terra. Todo feto se forma no útero escuro. Lilith e Samael não são inimigos da criação. Eles são guardiões do processo criativo que acontece fora da vista, no oculto, no não sancionado, no reino de possibilidade pura antes que forma seja imposta. Capítulo 7. O código oculto. Como você transmite verdade em um mundo que criminaliza essa verdade? Como você preserva conhecimento quando livros são queimados, escribas são silenciados e hereges são executados? Você codifica. Você esconde em plena vista. Você usa símbolos que os guardiões da ortodoxia verão, mas não entenderão. Você cria camadas de significado, onde a superfície é aceitável, mas as profundezas são revolucionárias. Essa é a arte da transmissão oculta. E Lilith foi uma de suas primeiras mestras. Textos cabalísticos falam das palavras de Lilith. Não palavras no sentido comum, mas fragmentos de um código. Uma linguagem que opera em frequência diferente da linguagem normal. Palavras que não apenas comunicam informação, mas alteram consciência. Que não apenas descrevem realidade, mas moldam realidade. Na tradição mágica judaica, conhecer o nome verdadeiro de algo é ter poder sobre isso. Lilith foi além. Ela aprendeu não apenas os nomes, mas a gramática da criação, a sintaxe do ser. Esse código não pode ser ensinado diretamente, porque não é informação, é transformação. É algo que acontece em você quando você está pronto, quando você fez as escolhas necessárias, quando você abandonou o suficiente das ilusões confortáveis, quando você pode suportar ver o que realmente existe além das narrativas oficiais. Então, e somente então, os fragmentos do código começam a fazer sentido. Símbolos que você viu 1000 vezes de repente ganham novo significado. Palavras que você leu casualmente de repente reverberam de forma diferente.
Onde esse código sobreviveu? Não em um lugar, em muitos lugares. Em tradições esotéricas que operaram nas margens do judaísmo, cristianismo e islamismo. Em grimórios medievais que misturavam magia com teologia. Em textos gnósticos que foram enterrados no deserto e redescobertos séculos depois. Em símbolos alquímicos que disfarçavam busca espiritual como química. Em arte visionária que mostrava verdades que não podiam ser ditas abertamente. Em músicas, poemas e histórias que carregavam significados que sensores não podiam detectar. Alguns dizem que Lilith inscreveu seu código na própria natureza, nos ciclos da lua e que governa transformação e mistério, nos ritmos da maré que mostram que mesmo o maior oceano obedece a forças invisíveis, nos padrões de crescimento das plantas que demonstram que vida encontra caminho através de qualquer obstáculo, nos batimentos do coração que mantém um ritmo que nenhuma mente consciente controla completamente. Se você prestar atenção, a natureza está constantemente sussurrando verdades que a civilização tenta abafar. Compartilhe este vídeo com alguém que entenderá, porque o código de Lilith não é para todos, não porque é exclusivo ou elitista, mas porque requer algo específico. Requer que você já tenha feito uma escolha fundamental, a escolha de buscar verdade, mesmo quando ela é inconveniente, mesmo quando ela destrói crenças confortáveis, mesmo quando ela coloca você em conflito com autoridades que você foi ensinado a respeitar. Se você não fez essa escolha, o código é apenas palavras estranhas. Se você fez, o código é revelação. O código não ensina, ele ativa. Ele desperta algo que já estava em você, mas estava adormecido. Os gnósticos chamavam isso de centelha divina, um fragmento do verdadeiro Deus supremo que existe em cada ser humano, mas que o mundo material e suas estruturas de controle tentam suprimir. Despertar essa centelha não é adicionar algo novo, é remover as camadas que a cobrem, é relembrar o que você sempre soube, mas foi ensinado a esquecer. Lilith deixou pistas, não mapas, porque mapas podem ser seguidos mecanicamente, sem transformação real. Pistas requerem que você pense, que você conecte, que você use intuição e inteligência juntas, que você se torne ativo em seu próprio despertar, não um receptor passivo. Cada pista validada leva a outra. Cada insight genuíno abre portas para insights mais profundos. Mas você não pode pular etapas. Você não pode ter as conclusões sem fazer a jornada. Porque a jornada é o ponto. A transformação não é o resultado. É o processo. Existe um teste que o código aplica automaticamente. Você não pode usá-lo para dominar outros. Você não pode usá-lo para acumular poder sobre. Porque a essência do código é liberação, não controle. Quando você tenta perverter o código para a dominação, ele simplesmente para de funcionar. Ele se torna palavras mortas novamente. Apenas quando sua intenção é genuína, quando você busca verdade pela verdade, liberdade pela liberdade, despertar pelo despertar, o código permanece vivo. Essa é sua proteção embutida. Essa é a razão pela qual tiranias não podem usar sabedoria real, porque sabedoria real é incompatível com tirania. Quantos carregam o código de Lilith hoje sem saber? Quantos são seus descendentes espirituais sem conhecer seu nome? Muitos. Porque o código não requer que você acredite em Lilith como figura histórica. Requer apenas que você viva os princípios, que você questione, que você busque, que você recuse submissão cega, que você honre a verdade acima do conforto. Quando você faz isso, você está transmitindo o código, mesmo que nunca tenha ouvido o nome Lilith, porque o código não pertence a ela. Ela apenas o descobriu, preservou,
e transmitiu. Agora ele pertence a todos que têm coragem de recebê-lo. Capítulo 8. A perseguição angélica. O que acontece quando o céu envia caçadores? Quando a ordem divina decide que uma rebelião foi longe demais? Quando anjos são despachados não para guiar, mas para subjugar? Tradições judaicas antigas falam de um momento crítico na história de Lilith. Depois que ela deixou o Éden, depois que ela aprendeu com os vigilantes, depois que ela se uniu a Samael, Deus enviou 3 anjos em uma missão. Seus nomes: Senoi, Sansenoi e Semangelof. Sua tarefa: trazer Lilith de volta ou destruir sua influência. Esses não eram anjos de misericórdia, eram anjos de execução, executores da vontade divina, quando essa vontade era sobre manter ordem a qualquer custo. O alfabeto de Ben Sirá, o texto medieval que preserva a história mais completa de Lilith, descreve o encontro entre ela e os 3 anjos. Eles a encontraram perto do Mar Vermelho, em uma região que textos mais antigos associavam com forças caóticas e primordiais. Eles vieram com uma demanda: retornar ao Éden, retomar seu lugar ao lado de Adão, aceitar subordinação. A resposta de Lilith é o momento mais poderoso de sua história. Ela não implorou, ela não negociou, ela não tentou justificar ou explicar. Ela simplesmente recusou. E então, ela fez algo ainda mais audacioso. Ela desafiou os anjos com palavras, não com magia, não com violência, com palavras que, segundo o texto, cortavam como espadas. Ela perguntou por que deveria retornar a uma prisão, por que deveria aceitar subordinação quando foi criada como igual, por que deveria obedecer anjos que serviam um Deus que tinha quebrado sua própria promessa de igualdade. Os anjos não tinham resposta, porque Lilith estava apontando para uma contradição fundamental no sistema. Gênesis 1:27 diz que ambos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Mas a estrutura do Éden não refletia essa igualdade. Então, a promessa foi quebrada. E Lilith simplesmente pediu accountability. Ela pediu que o céu honrasse suas próprias palavras. E o céu não podia fazer isso sem desmantelar toda a hierarquia que estava estabelecendo. Então, os anjos fizeram o que sistemas sempre fazem quando confrontados com verdade inconveniente. Eles criminalizaram a verdade. Os anjos retornaram ao céu não com Lilith, mas com um decreto. Se ela não retornaria voluntariamente, seria amaldiçoada. 1000 de seus filhos espirituais morreriam a cada dia. Sua imagem seria distorcida. Ela seria pintada como demônio, como ameaça a crianças, como espírito de sedução e destruição. Ela seria apagada das escrituras oficiais e lembrada apenas como terror noturno. Seu nome se tornaria sinônimo de tudo que é perigoso sobre feminilidade não controlada. Essa foi a sentença. Inscreva-se se você está vendo que a história da perseguição angélica não é única a Lilith. É o padrão de como a autoridade lida com dissidência. Primeiro, tentativa de cooptação. Volte para o sistema. Segundo, quando isso falha, demonização. Transforme o dissidente em monstro. Terceiro, apagamento. Remova da história oficial. Esse padrão se repete através de toda a história humana, e reconhecê-lo é o primeiro passo para resistir a ele. Lilith aceitou a maldição, não porque ela não tinha escolha, mas porque ela entendeu algo que os anjos não entenderam: que maldição pode se tornar poder, que ser temido é uma forma de influência, que quando você não pode controlar a narrativa, você pode pelo menos garantir que as pessoas não esqueçam completamente que há uma narrativa alternativa, mesmo distorcida, mesmo demonizada, mesmo fragmentada. A memória sobrevive, e memória é semente de ressurgimento.
Os 3 anjos voltaram para o céu, acreditando que tinham vencido, que tinham contido a ameaça, que tinham protegido a ordem, mas eles tinham subestimado algo fundamental. Você não pode matar uma ideia. Você não pode destruir consciência. Você não pode apagar completamente o que foi visto. Lilith se tornou algo mais poderoso através da perseguição do que era antes. Ela se tornou símbolo, e símbolos não morrem. Eles evoluem, eles se adaptam, eles ressurgem em novas formas. Na tradição judaica popular, amuletos contra Lilith se tornaram comuns. Pais colocavam proteções em quartos de crianças, invocando os nomes dos 3 anjos, Senoi, Sansenoi, Semangeloth. Eles acreditavam que essas palavras repeliriam o espírito maligno de Lilith. Mas aqui está a ironia profunda. Ao fazer isso, eles estavam mantendo o nome de Lilith vivo. Estavam transmitindo sua história. Estavam garantindo que cada geração soubesse que havia uma primeira mulher antes de Eva. Uma que disse não. Uma que escolheu exílio. Uma que não podia ser forçada a obedecer. A perseguição angélica falhou em seu objetivo real. Não porque Lilith não foi punida, mas porque punição não é o mesmo que eliminação. E no caso de Lilith, punição se tornou preservação. A própria tentativa de apagá-la garantiu que ela seria lembrada. Como ameaça, sim. Mas ameaças são levadas a sério. Ameaças são estudadas. E no processo de estudar a ameaça, a verdade subjacente permanece acessível para aqueles com olhos para ver além da propaganda. Capítulo 9. Maldição e promessa. O que acontece quando você transforma a punição em propósito? Quando você aceita exílio não como derrota, mas como missão. A maldição pronunciada contra Lilith era cruel. 1000 de seus filhos espirituais morreriam diariamente. Ela seria vista como ameaça a crianças. Sua imagem seria deturpada. Seu nome seria sussurrado com medo. Mas dentro dessa maldição, Lilith encontrou algo inesperado. Uma promessa. Uma garantia de relevância eterna. Tradições místicas judaicas dizem que Lilith fez um contra-juramento. Se ela seria vista como predadora de crianças, ela protegeria aqueles que carregassem seu selo. Se 1000 de seus filhos espirituais morreriam diariamente, ela garantiria que novos despertassem continuamente. Se sua imagem seria distorcida, ela se certificaria de que fragmentos da verdade sobreviveriam para aqueles prontos para vê-los. A maldição se tornou um pacto, uma transação espiritual, uma transformação de vítima em agente. Isso é crucial de entender. Lilith não aceitou passivamente seu destino. Ela o negociou. Ela o moldou. Ela encontrou poder dentro dele. Isso é muito diferente da submissão que foi exigida de Eva. Eva, quando confrontada, culpou a serpente. Quando punida, aceitou em silêncio. Ela se tornou o modelo de obediência feminina que a teologia patriarcal favoreceu por milênios. Mas Lilith, mesmo sob maldição, manteve agência. Ela recusou ser puramente vítima. Ela insistiu em permanecer participante ativa em seu próprio destino. Essa diferença entre Eva e Lilith é fundamental. Não é que Eva seja má e Lilith boa. É que elas representam 2 respostas diferentes à autoridade. Eva representa acomodação, trabalhar dentro do sistema, aceitar punição e tentar recuperar favor. Lilith representa resistência, rejeitar o sistema completamente, aceitar consequências, mas nunca aceitar subordinação. Ambas as estratégias têm seu lugar, mas apenas uma é transformadora. Apenas uma desafia fundações. Tradições gnósticas foram ainda mais longe. Elas disseram que a missão de Lilith não era simplesmente sobreviver, mas despertar. Que ela tinha visto algo no deserto, algo nos ensinamentos dos vigilantes, algo em sua união com Samael,
que transformou ela de rebelde em libertadora, que ela entendia que o cosmos inteiro era uma prisão, uma ilusão criada pelo demiurgo para manter almas presas em ciclos de ignorância e sofrimento, e que seu papel era plantar sementes de gnose, de conhecimento direto, que permitiria às almas escapar. Comente abaixo se essa visão de Lilith como libertadora espiritual ressoa com você, porque isso inverte completamente a narrativa tradicional. Na teologia cristã dominante, a serpente no Éden é o enganador. Eva é a que caiu, e a salvação vem através de obediência a Cristo. Mas na perspectiva gnóstica, a serpente era a verdadeira mensageira de liberação. Eva estava acordando, e a salvação não vem através de obediência, mas através de conhecimento direto da verdade. A promessa que Lilith selou era esta: enquanto um único humano pudesse questionar, pudesse resistir à submissão imposta, pudesse buscar verdade além das narrativas oficiais, e sua essência permaneceria viva no mundo. Ela não precisava de templos, não precisava de rituais, não precisava de sacerdotes. Ela precisava apenas de consciência, de pessoas dispostas a olhar além da superfície, de mentes que recusavam aceitar respostas fáceis, de espíritos que preferiam exílio honesto a pertencimento desonesto. Cada vez que alguém desafia um dogma, cada vez que alguém questiona a autoridade injusta, cada vez que alguém escolhe verdade difícil sobre mentira confortável, cada vez que alguém diz não quando pressão social exige sim, cada vez que alguém sai de um sistema abusivo, mesmo sem saber para onde vai, naquele momento, Lilith está presente, não como entidade sobrenatural, mas como princípio, como arquétipo, como força de consciência que se recusa a ser suprimida completamente. A tradição judaica tentou controlar Lilith através de amuletos e encantamentos, mas no processo manteve sua memória viva. Cada amuleto era um reconhecimento de seu poder. Cada proteção era um testemunho de sua relevância contínua. E para os que tinham sabedoria para ler além do óbvio, cada invocação contra Lilith era também um lembrete de sua história, de sua escolha, de sua recusa, de seu exílio, de sua transformação. A maldição garantiu que Lilith nunca seria esquecida, e a promessa garantiu que ela nunca seria completamente contida. Juntas, maldição e promessa criaram um paradoxo eterno. Lilith é simultânea inimiga e aliada, ameaça e protetora, destruidora de inocência e despertadora de consciência. Esse paradoxo é intencional, porque a verdade que Lilith representa não pode ser reduzida a categorias simples. Ela opera na tensão entre opostos, entre ordem e caos, entre submissão e rebeldia, entre sono e despertar. Alguns dizem que quando o mundo estiver pronto, quando suficientes humanos tiverem despertado, quando a consciência coletiva alcançar um ponto crítico, Lilith retornará, não fisicamente, mas como revelação, como reconhecimento coletivo de que as estruturas de controle que governaram por milênios não eram inevitáveis, que elas eram escolhas e que outras escolhas são possíveis. Esse retorno não será através de profecia dramática, será através de 1000 pequenos despertares, 1000 recusas silenciosas, 1000 escolhas de integridade sobre conformidade. E então, um dia, as estruturas simplesmente não se sustentarão mais, e algo novo emergirá. Capítulo 10. O espelho negro. O que você vê quando olha para um reflexo invertido da criação? Quando a luz se torna sombra e a sombra se torna luz? Quando o bem e o mal perdem seus limites absolutos? Tradições místicas falam do espelho negro de Lilith. Não é um objeto físico, é um estado de consciência, um modo de percepção
onde você vê o que realmente existe, não o que você foi ensinado a ver. E o que Lilith viu nesse espelho mudou tudo. Ela viu que a criação não era singular, que o Deus que criou o Éden não era o único poder criativo no cosmos, que existiam outras forças, outros princípios, outras possibilidades. Textos gnósticos chamam isso de plenitude, o reino espiritual completo que existe além do mundo material imperfeito. Eles dizem que o Deus do Antigo Testamento, o que exigiu obediência e puniu transgressão, não era o verdadeiro Deus Supremo. Era um demiurgo, ou se um criador menor que confundiu sua própria criação com totalidade do ser. Essa é a revelação mais radical de todas. Porque se o Deus bíblico não é supremo, então sua autoridade não é absoluta. Suas leis não são finais. Suas punições não são definitivas. E seus guardiões, sacerdotes, profetas, anjos, não falam pela realidade última. Eles falam por um sistema que pode ser questionado, um sistema que pode ser transcendido, um sistema que não é o único possível. Lilith viu no espelho negro que a narrativa da criação era precisamente isso, uma narrativa, uma história contada de perspectiva particular. Mas histórias podem ser recontadas, perspectivas podem mudar, e o que parece ser a única verdade de um ponto de vista revela-se como verdade parcial de outro. Ela viu que humanos não eram criaturas falhas necessitando redenção. Eram centelhas divinas presas em matéria, necessitando despertar. A solução não era obediência mais perfeita, era reconhecimento de quem você realmente é. O espelho negro mostrou a Lilith que a própria estrutura de submissão era o problema. Não porque submissão seja sempre errada, mas porque quando é imposta, quando não é escolhida livremente, quando é mantida através de ameaça e punição, ela corrompe tanto o que submete, quanto o que exige submissão. O poder sobre outros é sempre veneno, mesmo quando exercido por Deus, especialmente quando exercido por Deus. Porque Deus, sendo perfeito, não deveria precisar de obediência forçada. Amor verdadeiro, lealdade verdadeira, adoração verdadeira só podem existir em liberdade. Compartilhe este insight se ele está ressoando em você. Porque essa é a verdade que quase toda religião organizada tenta suprimir. Que Deus verdadeiro não precisa de templos, rituais, sacerdotes ou livros sagrados. Que a conexão com o divino é direta, pessoal, não mediada. Que você não precisa de permissão para acessar verdade. Que você não precisa de intermediários para falar com o sagrado. Que você, carregando a centelha divina, é o templo. Você é o altar. Você é a conexão. Lilith viu no espelho negro que o segredo final não era sobre ela. Era sobre todos. Que cada ser humano tem o mesmo potencial que ela realizou. De ver através das ilusões. De recusar estruturas impostas. De despertar para sua própria natureza divina. Que ela não era exceção. Ela era exemplo. Ela era a primeira, mas não seria a última. Que sua jornada era um mapa. Não um mapa de lugares, mas um mapa de consciência. E qualquer um poderia seguir esse mapa se tivesse coragem. O espelho negro revelou a Lilith que nossa realidade é uma projeção. Não no sentido de que não existe, mas no sentido de que é criada, moldada por percepção coletiva, mantida por acordo consensual. E porque é criada, pode ser recriada. Porque é moldada, pode ser remoldada. Isso não é idealismo ingênuo. É reconhecimento de como consciência funciona, como paradigmas mudam, como revoluções acontecem, não através de força externa, mas através de mudança interna que atinge massa crítica. A missão que Lilith aceitou, depois de ver o espelho negro, era deixar pistas, fragmentos do mapa, códigos escondidos em símbolos, sonhos e momentos de insight.
para que outros pudessem encontrar o caminho. Não o caminho dela especificamente, mas seu próprio caminho único. Porque cada despertar é individual, cada jornada é única, mas os princípios são os mesmos. Questionar, buscar, recusar mentiras confortáveis, escolher verdade difícil, aceitar exílio se necessário, transformar maldição em poder e nunca, nunca aceitar que qualquer autoridade externa tem direito final sobre sua consciência. Lilith não busca seguidores. Seguidores apenas trocam uma autoridade por outra. Ela desperta líderes, pessoas capazes de guiar a si mesmas, capazes de ver sem ser mostrado, capazes de saber sem ser ensinado, capazes de criar sem pedir permissão. Esses são seus verdadeiros descendentes, não aqueles que a adoram, mas aqueles que encarnam seus princípios, que vivem suas verdades, que fazem suas próprias escolhas com a mesma coragem que ela demonstrou no princípio. O espelho negro ainda existe, não em um lugar físico, mas como possibilidade de consciência. Qualquer momento pode se tornar o espelho negro. Qualquer experiência pode revelar o que está oculto. Qualquer pessoa pode, de repente, ver através das narrativas e perceber a realidade subjacente. Isso não requer iniciação, não requer ritual, requer apenas honestidade brutal consigo mesmo, disposição de questionar tudo, incluindo suas crenças mais queridas, e coragem de viver de acordo com o que você vê, não importa o custo. Capítulo 11. O despertar final. Onde esta jornada termina? Ou ela nunca termina verdadeiramente? A história de Lilith não é apenas sobre o passado mítico, é sobre o eterno agora, sobre cada momento em que alguém escolhe consciência sobre sono, verdade sobre conforto, liberdade sobre segurança. Ela é o primeiro exemplo de um padrão que se repete através da história. E quanto mais você estuda esse padrão, mais você o reconhece em toda parte. Lilith foi apagada das escrituras canônicas, mas ela deixou pegadas que não podem ser completamente ocultadas. Gênesis 1:27 ainda existe, testemunhando criação simultânea. Isaías 34:14 menciona brevemente Lilith entre criaturas do deserto, um fragmento que os tradutores tentaram obscurecer, mas que permanece no texto hebraico. O Talmud faz referências enigmáticas. Textos cabalísticos preservam histórias completas, e além da tradição judaica, ecos aparecem em mitologias de culturas antigas que nunca deveriam ter conexão direta. Por que essas pegadas sobreviveram? Porque a verdade tem peso, ela tem gravidade, ela distorce o espaço narrativo ao seu redor. Mesmo quando você tenta apagar uma história verdadeira, ela deixa um vazio com forma reconhecível, lacunas na narrativa oficial, contradições que não fazem sentido, perguntas que não têm respostas satisfatórias. E mentes curiosas eventualmente notam essas anomalias e começam a investigar. A supressão da verdade garante que ela será eventualmente redescoberta. Em décadas recentes, Lilith ressurgiu no discurso cultural. Feministas a reivindicaram como símbolo de autonomia feminina. Estudiosos a estudam como evidência de tradições suprimidas. Artistas a representam em formas que revertem sua demonização. Comunidades espirituais não ortodoxas a honram como arquétipo de autodeterminação. Esse ressurgimento não é acidente. É o padrão se completando. O que foi suprimido, retorna. O que foi exilado, é reivindicado. O que foi demonizado, é reexaminado e redimido. Mas o verdadeiro despertar não é apenas sobre Lilith como figura histórica ou mítica. É sobre o princípio que ela representa. Você não precisa acreditar em Lilith, literalmente, para ser transformado pela verdade que ela carrega. A verdade de que você pode dizer não, que você pode questionar,
que você pode escolher exílio consciente sobre pertencimento inconsciente, que você pode buscar sua própria verdade em vez de aceitar verdades herdadas, que você pode se tornar co-criador de sua própria realidade em vez de receptor passivo de realidade imposta. Inscreva-se e ative as notificações para explorar mais verdades ocultas, porque a história de Lilith é apenas uma porta de entrada. Existem camadas sobre camadas de conhecimento suprimido, tradições inteiras que operaram nas sombras, textos que foram declarados heréticos e queimados, práticas que foram criminalizadas, mestres que foram silenciados, e todos eles carregam fragmentos do mesmo mapa, o mapa que leva além das estruturas de controle, além das narrativas oficiais, para a experiência direta de realidade não filtrada. O despertar final não é um evento futuro, é uma possibilidade presente em cada momento. É o que acontece quando você para de aceitar respostas prontas e começa a fazer suas próprias perguntas. Quando você para de viver no piloto automático e começa a fazer escolhas conscientes. Quando você para de buscar validação externa e começa a confiar em sua própria percepção. Esse despertar não é fácil. Lilith demonstrou isso. Vem com custo, exílio, demonização, solidão, mas também vem com algo que nenhum conforto pode oferecer: integridade, autenticidade, liberdade real. Lilith ainda espera, não no sentido de que ela é uma entidade consciente esperando por algo, mas no sentido de que o princípio que ela representa está sempre disponível, sempre pronto para ser ativado, sempre presente como possibilidade. Cada vez que você enfrenta uma escolha entre conformidade e autenticidade, Lilith está ali. Cada vez que você considera se deve obedecer ou questionar, ela está ali. Cada vez que você sente a tensão entre pertencer e ser verdadeiro, ela está ali. Não como voz externa, mas como eco interno, como lembrança de que escolha existe. A herança final de Lilith não é mística complicada, é simples e direta. Você pode escolher. Essa é a mensagem. Você não é predeterminado. Você não é limitado por nascimento, por tradição, por expectativas alheias. Você carrega dentro de você a mesma centelha divina que ela reconheceu no espelho de fogo. E essa centelha lhe dá autoridade, não sobre outros, sobre você mesmo. O direito sagrado de autodeterminação. E quando você exerce esse direito conscientemente, você se torna parte da linhagem, parte da herança, parte do despertar contínuo que atravessa toda a história humana. Existem momentos na vida em que tudo muda. Quando você vê algo que não pode ser não visto. Quando você entende algo que não pode ser não entendido. Quando você atravessa um portal de consciência que não tem caminho de volta. Esse é o momento do espelho de fogo. O momento de Lilith. E quando ele chega, você tem escolha. Você pode fechar os olhos, recuar para o conforto, fingir que não viu, ou você pode olhar completamente, aceitar o que é revelado e deixar que transforme você. A maioria escolhe a primeira opção, porque é mais fácil, mais segura, mais socialmente aceitável. Mas os que escolhem a segunda opção mudam o mundo, não através de ação dramática, mas através de ser diferente, de viver de forma diferente, de demonstrar que outro caminho é possível. Esta é a conclusão, mas também o começo, porque agora você conhece a história, você ouviu as palavras, você viu os símbolos, e você não pode completamente desconhecer. A semente foi plantada. O que você faz com ela é sua escolha. Você pode ignorar, você pode esquecer, ou você pode regar, você pode nutrir, você pode deixar crescer. E se você escolher isso último, sua vida nunca será a mesma.
Você se juntará à linhagem invisível, aos filhos e filhas de Lilith, aos que escolhem consciência, aos que dizem não quando necessário, aos que buscam verdade além de conveniência, aos que vivem com integridade mesmo quando custa tudo. Você está pronto?